Bom, pessoal, então agora resolveremos o exercício 5, que nos diz o seguinte. Antes de iniciar o transporte de combustíveis, os dois tanques inicialmente vazios se encontravam a temperatura de 15 graus Celsius, bem como os líquidos que neles seriam derramados. No primeiro tanque foram despejados 15 mil litros de gasolina e no segundo 20 mil litros de álcool. Durante o transporte, a forte insolação fez com que a temperatura no interior dos tanques chegasse a 30 graus Celsius. Dados, o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é 9,6 vezes 10 a menos 4, o álcool possui densidade 0,8, o calor específico é 0,6, e considere que desde o momento do carregamento até o momento de chegada ao destino, determine a variação de volume da gasolina. Então eu quero calcular o ΔV da gasolina. ΔV é o volume inicial, o gama da gasolina e variação de temperatura, considerando que o tanque não sofreu dilatação. O volume inicial da gasolina, 15 mil litros, o gama da gasolina, 9,6 vezes 10 a menos 4, e a variação de temperatura, 30 menos 15. A variação de volume, fazendo as continhas, é de 216 litros. Essa era a resposta do item A. O item B, a quantidade de calor capaz de elevar a temperatura do álcool até 30 graus Celsius. Eu sei que a densidade é massa dividido pelo volume. A densidade do álcool é 0,8. Eu quero encontrar essa massa, da quantidade de álcool. O volume de álcool, 20 mil litros. Fazendo essa multiplicação cruzada, 0,8 vezes 20 mil, eu tenho que a massa é 16 mil quilogramas. Quantidade de calor é massa vezes calor específico, variação de temperatura, equação lá da calorimetria. A massa é 16 mil. O calor específico do álcool é 0,6 e a variação de temperatura é 15 graus Celsius. Vou multiplicar por 10 a terceira, porque o calor específico está em calorias grama-grau Celsius. Então, ele está em gramas. Essa unidade de massa de álcool está em quilogramas. Por isso que eu multiplico por 10 a terceira ou 1000 para converter toda essa massa que está em quilogramas para gramas. Fazendo essas continhas, eu encontro que o nosso Q, a nossa quantidade de calor, é de 1,44 vezes 10 à oitava calorias. Então, essa era a resposta do nosso item B. Exercício 6 nos diz o seguinte. Uma taça de alumínio de 120 centímetros cúbicos contém 119 centímetros cúbicos de glicerina a 21 graus Celsius. Considere o coeficiente de dilatação linear do alumínio como sendo 2,3 vezes 10 a menos 5 e o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina 5,1 vezes 10 a menos 4. Cuidado que isso aqui é o linear, para passar para o volumétrico tem que multiplicar por 3. Se a temperatura do sistema taça-glicerina for aumentada para 39 graus Celsius, a glicerina transbordará ou não? Em caso afirmativo, determine o volume transbordado e em caso negativo, determine o volume de glicerina que ainda caberia no interior da taça. Primeira coisa, eu vou calcular o volume, a variação de volume de glicerina. É o volume inicial da glicerina, o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina e a variação de temperatura. Volume inicial 119, o coeficiente 5,1 vezes 10 a menos 4 e a variação de temperatura 39 menos 21. Fazendo as continhas, eu encontro que o ΔV da glicerina, do líquido, é 1,09242 centímetros cúbicos. Para calcular o volume final de glicerina, é a variação mais o volume inicial dela. Eu tenho aqui a variação mais o 119, que é o volume inicial dela. No final, vou ter um total de glicerina, de líquido, de 120,09242 centímetros cúbicos. Preciso calcular também a dilatação sofrida pelo recipiente. Então, ΔV do recipiente é o volume inicial do recipiente, gama do recipiente é a variação de temperatura. O volume inicial do recipiente, 120. O gama é 3 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e o linear é 2,3 vezes 10 a menos 5, por isso que eu multiplico por esse 3. Vezes a variação de temperatura, que é 39 menos 21. O ΔV do recipiente é 0,14904. Vou somar com 120, que é o volume inicial do recipiente. Então, eu vou ter um volume total do recipiente, após a dilatação, de 120,14904 centímetros cúbicos. Se nós analisarmos aqui, olharmos esse valor é maior do que o volume total de glicerina. Ou seja, além de não transbordar a glicerina, ainda vai sobrar um espaço, fazendo a subtração desse valor por esse, de 0,05662 centímetros cúbicos. E com isso, pessoal, finalizamos a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço e até a nossa próxima aula.